Apocalipse 22, do versículo 1 ao 7. Quem não puder se levantar pode ficar sentado. Um G5 pode ficar, uma das pernas. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora é o momento da Tua palavra, oramos já pela oferta, e que o Senhor venha, em nome de Jesus, ó Pai, estar falando aos nossos corações, com base no trecho que eu senti no meu coração que está passando para a nossa igreja, que o Senhor possa usar conforme a Sua vontade para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, ou maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. A igreja pode se sentar. Irmão, se a gente for analisar a Nova Jerusalém, não é? Que nós podemos vir aqui a partir, por exemplo, do verso 9 do capítulo 21, não é? Até o final do capítulo 21, e também eu li aqui um trecho, né? Então, é lógico que aqui existem detalhes muito ricos dessa cidade, mas mesmo assim é difícil para a gente saber realmente, né? Porque tem muitos mistérios aqui. Então, o livro de Apocalipse, dá para a gente ler ele na linguagem literal? Não, ainda é difícil. Difícil. Ele é um livro de figuras, né? De símiles, símbolos, né? Tem muita simbologia. Mas o mais importante é a gente pegar o que é necessário. Porque de repente, se a gente for ficar estudando coisas aqui que não estão claras, nem no trecho, que nem Deus quis deixar tão claras, a gente pode de repente falar uma coisa e errar. Mas tem coisas aqui que nós podemos entender. Então é importante o pregador, na hora que ele está estudando um trecho, principalmente quando é um livro assim, muito figurado, ele prestar atenção. Senhor, o que eu realmente devo pregar para a igreja? É importante. A gente vai entrar em questões que no final ninguém vai entender nada da mensagem. Isso não vai edificar, certo? Então, eu vou aqui trabalhar em pontos dessa Nova Jerusalém, em coisas que Deus trouxe ao meu coração, não é que eu senti. Nós podemos observar aqui, no trecho que foi lido, está escrito: então me mostrou o rio da água da vida. E esse rio, ele, de que forma está escrito aqui? Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Isso, o rio da água da vida, brilhante como cristal. Dá para a gente ter uma ideia que é uma coisa muito exuberante, que às vezes são coisas difíceis para nós descrevermos elas, não é? Por meio de palavras. Mas dá para a gente ter uma ideia.
de que provavelmente não é nada comparado ao que nós podemos ver com os nossos olhos, em termos de beleza, pureza, uma luz jamais vista e por aí vai, né? Mas dá para a gente ter uma ideia, né? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, verso 2, de uma e outra margem do rio, quer dizer, de um lado e também do outro lado do rio, está a árvore da vida. Que árvore é essa? A árvore que foi tirada lá do... Exatamente, que o homem foi impedido de ter acesso a ela pelo pecado. Então a árvore da vida foi preservada para uma outra situação, né? Para nós, para aqueles que forem salvos, exato? Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Irmãos, alguém vai precisar de ser curado lá? Não vai ter doença? Exatamente. Então essa linguagem aqui é provavelmente para a saúde dos povos. Vai ser uma dinâmica, não é? Da Nova Jerusalém e na Nova Jerusalém. Nós precisaremos de fazer essas coisas, mas não para termos a vida, mas sim porque vai ser uma dinâmica da vida na Nova Jerusalém. É nesse sentido que a gente entende, certo? Versículo 13: nunca mais haverá qualquer maldição, ou seja, a maldição lá não entrará, não estará. Maravilha. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Quer dizer, vai ser um reino numa Nova Jerusalém dinâmico, certo? Então quem serve a Deus aqui e já tem essa mente de Cristo evoluída, vai também servir lá, só que numa outra dimensão, não com as fadigas desta terra, com as perseguições e aflições desta vida, da obra de Deus, já numa outra condição. E nem tem perseguidor, né, Paulo? Exatamente, lá não vai ter perseguidor, não vai ter demônio, nada disso. Isso vai ficar por aqui. Ou na verdade, vamos ser mais diretos, isso vai ser destruído. Isso aí. Eternamente, né? 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte, ou testa, né, está o nome dele. Então o nome do Senhor vai estar na testa. Olha só, o povo vai estar marcado com o nome do Senhor, porque a nossa vida vai ser eternamente para a glória do Senhor. Versículo 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá necessidade mais também lá de luz. Por quê? Nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Ele será a nossa luz definitiva, e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6: diz-me ainda, estas palavras são que fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que nós falamos aqui outro dia? A revelação do Apocalipse, ela tem origem em quem? Deus passou para Jesus, e Jesus, por meio do seu anjo, transmitiu a João, não é? Versículo 7: eis que venho sem demora. Bem-aventurado
àquele que guarda as profecias deste livro. Então o Senhor vem. Isso soa para nós em que sentido? Essa mensagem, ela soa aos nossos ouvidos. Eis que vem o Senhor. A esperança. Exatamente. Nós temos que estar vivendo essa esperança, dia após dia. Porque nós sabemos o dia e a hora? Não. Mas a esperança é real e vai se consumar. Então, você vê também uma outra questão, olha só. Se você puder, acompanhe comigo, eu vou trabalhar com o tempo. O versículo aí de número 18 do capítulo 21, por favor. Capítulo 21, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Jaspe aqui é uma cor transparente, né? Cristal. Exato, mais ou menos isso. Também a cidade é de ouro puro, quer dizer, a estrutura da muralha é de jaspe, esse material meio transparente, né? E o que me chamou a atenção aqui é que a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então a cidade é de ouro puro. Maravilha. Um outro versículo que me chamou a atenção é o 21, do mesmo capítulo 21, verso 21 do capítulo 21. As 12 portas são de pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Quer dizer, uma descrição assim maravilhosíssima. O que está preparado para nós. Uma coisa muito assim acima do que nós podemos esperar. Aqui é para a gente ter uma ideia, não é? Da belíssima cidade para os salvos, né? Um outro versículo que me chamou a atenção é o versículo 23 do capítulo 21. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só em que dimensão nós vamos viver com o nosso Senhor para sempre. Certo? Um outro versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão. De dia, porque nela não haverá noite. Quer dizer, não tem nada a ver com esta terra. Certo? É isso que eu quero que os irmãos entendam, né? Versículo 27, capítulo 21 ainda. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a Bíblia fala que existe na presença do Senhor um livro, cujo nome é Livro da Vida do Cordeiro. Só as pessoas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida estarão lá. Isso é importantíssimo nós observarmos, né? Essa questão do livro da vida. Capítulo 20, se você puder agora. Versículo de número
diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Versículo agora do mesmo capítulo 20, 14 e 15, versos 14 e 15, do mesmo capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, vocês observaram que fala dos que vencerem reinarão com o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas aqueles que nós podemos chamar de derrotados pelo pecado, ou vencidos pelo pecado, esses, a parte deles será no lago de fogo e enxofre. E lá eles serão também, assim como a besta, Satanás e o falso profeta, creio eu, atormentados pelos séculos dos séculos. É o que está reservado para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, o nome escrito no livro da vida. Então a gente tem que pensar, irmãos, por quê? Porque na realidade é uma cidade muito, só com essa descrição aqui, maravilhosa. Mas não é qualquer um que vai entrar lá também. Não é verdade? Pastor, você está querendo colocar dúvida na nossa cabeça? Jamais. Eu quero deixar para a igreja essa caminhada que nós temos até chegar cada um de nós lá. A própria palavra fala, né, pastor? Um vai ficar no campo, o outro vai subir. Exatamente. Quando você amplia isso, muitas pessoas não terão seus nomes inscritos no livro da vida. Umas ficarão, outras subirão. E nós somos o povo que tem esse chamado de Deus. Nós somos chamados para a vida eterna. Amém. Num lugar maravilhoso, não é? Num lugar de ouro puro. A gente fica imaginando, né? A gente andando pela praça da cidade santa. Interessante, pastor, se o pastor nos permitir. Amém. Fica à vontade. Nessa vida, homens, nações, governo brigam por causa do outro, se matam por causa do outro. Lá não vão pisar nele. E outra coisa, né? Nós vamos andar pela cidade de ouro, numa situação totalmente diferente das coisas perecíveis aqui da terra. Porque aqui os metais, eles são perecíveis. De alguma forma, né? Tem uma grande durabilidade, mas serão destruídos. Eles acabam com o tempo. Lá, jamais. Isso jamais vai acontecer. Porque lá é um estado eterno. Então a gente tem que avaliar isso para a gente não cair numa miserabilidade humana. Ou seja, como o Amado disse, tem pessoas, às vezes até no meio cristão, tem pessoa que briga por coisas perecíveis. E infelizmente muitas pessoas de acordo com a Bíblia, elas perderão a entrada no reino do Senhor. Elas não terão a vida eterna. Por quê? Porque elas ficam brigando entre si por coisas perecíveis, coisas que não compensa a gente ficar brigando por elas, ou a gente se matando
porque são coisas transitórias. O mundo, ele tem data, dia e hora para acabar, para ser destruído pelo fogo de Deus. E quem está brigando por coisas aqui também vai ser destruído pelo fogo do Senhor, lá no fogo eterno, pelos séculos dos séculos. Porque se a gente analisar, foi visto aqui outro dia, nós vimos isso. Observem bem, aqui no versículo, capítulo 22, está escrito assim, versículo de número 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, pessoas, e aqui não é uma lista de todos os pecados, obviamente que não, mas todas as pessoas impuras espiritualmente, pessoas que não são purificadas pelo sangue do Cordeiro. É por isso que no versículo anterior, 14, fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Não foi falado aqui outro dia? Quem não entrar nessa cidade pelas portas, vai entrar por onde? Não vai ter como entrar. Se a pessoa aqui na terra não foi purificada pelo sangue de Jesus, ela não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ela vai entrar lá? Vai ter como comprar a entrada, o ingresso, né? Se é que eu posso assim dizer, vai ter ingresso, vai ter preço. Aqui na terra a pessoa compra tudo, mas para entrar lá tem que ser comprado pelo sangue do Cordeiro. Lá não vai ter essa situação de eu vou dar um jeito, aqui na terra dá jeito para tudo, mas lá eu vou usar um termo aqui, o ingresso lá é o sangue de Cristo sobre a vida, para entrar. Por isso, bem-aventurados são essas pessoas. Então nós não podemos deixar com que nada nos domine, ganhe vantagem sobre a nossa vida, para que nós não percamos a entrada no reino do Senhor, na cidade, não é? E também nós podemos observar no versículo 17, acompanhe comigo: o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, Venha. e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quer dizer, aqui ainda está um convite ainda para a salvação. E é de graça. Para a gente ver como a Bíblia, mesmo descrevendo uma situação de eternidade, ela tem um viés evangelístico. Hoje, para quem está vivo, é de graça. Morreu, nem se pagar todo o dinheiro do mundo, não vai ter jeito mais. Então, irmãos, é algo para nós meditarmos. Eu não posso comparar as perdas que eu sofro aqui na terra com o que eu vou ganhar. Eu entendo que o nosso maior investimento, quando eu falo investimento envolvendo toda a nossa vida, tem que ser para quê? Para a entrada na Nova Jerusalém, para estar na Nova Jerusalém com o Senhor, e lá nós estaremos com Ele para sempre. Nós estaremos sendo iluminados num estado eterno de glorificação eterna. Nós estamos a caminho.
E o diabo, com certeza, ele tenta fazer o quê? Pelo fato de ele ter perdido o posto dele lá, o lugar dele ter sido expulso de lá, então ele faz de tudo para ninguém entrar lá. Ele trabalha para que um dia ninguém entre lá. Ele trabalha para isso. Ele está sempre se opondo a isso. Mas aí nós temos que entender o quê? Que Jesus Cristo, Ele morreu para nos dar a vida eterna, descrita na palavra. Ele morreu, por meio de sua morte, nós temos o nosso nome registrado, inscrito no livro da vida do Cordeiro. E nós devemos fazer de tudo para que ele permaneça lá, para que ele não seja riscado. Pastor, o senhor acredita que o nome pode ser riscado? Eu acredito que se a pessoa, ela, uma vez tendo o seu nome escrito no livro da vida, se ela se entregar ao pecado, se ela não continuar caminhando, será que o nome dela vai continuar lá? Biblicamente eu creio que não. Então o nosso nome está lá, e nós não podemos deixar o nosso nome ser riscado de lá, porque aqueles que não forem achados, inscritos no livro da vida, serão lançados do lago de fogo. Então isso é uma realidade muito assim, muito poderosa para a nossa mente. É por isso que quando você está sentindo uma dor, eu, qualquer de nós temos que entender o seguinte: ainda que o projeto aqui na terra falhe, ainda que uma coisa que eu espero que o Senhor não aconteça, o que importa é que quando o meu Senhor me chamar, eu possa estar preparado para com Ele descansar, para com Ele morar, e para que na vida eterna eu esteja com meu Senhor na cidade maravilhosa de ouro, para todo sempre, de onde ninguém mais vai me tirar de lá, porque lá não vai ter demônio, lá não vai ter depressão, lá não vai ter pessoa que diz ser amiga perseguindo no trabalho, lá não vai ter esses problemas, essas ameaças do mundo. Fulano falou que vai me matar, fulano falou que vai me prejudicar, se eu não conseguir isso eu vou ficar numa situação difícil. Lá não vai ter nada disso. Essas coisas não estarão lá. Essas coisas são para essa vida, porque o pecado entrou e comprometeu o primeiro projeto. Mas Deus é tão bom que Ele, em Cristo Jesus, eu vou usar esse termo, Ele restaurou o primeiro projeto. Então o homem foi expulso do Éden porque pecou, do paraíso porque pecou. Deus, Ele elaborou, eu posso dizer assim, uma figura de linguagem, um outro Éden, um novo Éden, para que nós pudéssemos um dia, por meio do segundo Adão, para que nós pudéssemos estar lá, nesse lugar, preparado para nós. Restaurou a salvação para a humanidade. Perdida, exatamente, Ele restaurou. Cristo restaurou tudo. Então, irmãos, é uma mensagem de peso. Deus preparou o melhor. O diabo, ele comprometeu o primeiro projeto, com a permissão de Deus. E aí Deus criou um superior infinitamente melhor. Porque o diabo, como diz o ditado antigo, né? O pessoal da roça fala muito isso, né? Quando o diabo apareceu com o fubá, Jesus já estava com a baiana em cima da mesa. E aí o diabo perdeu, porque o diabo ele nunca vai conseguir pegar Deus ou frustrar o projeto de Deus absolutamente.
O projeto de Deus é quem? O projeto de Deus é quem? É a igreja dele. Por isso que ele enviou o Filho dele. E nós estaremos lá nesse relacionamento com o nosso Senhor um dia. Eu fico imaginando com essa descrição aqui o nosso relacionamento com o Senhor. Que maravilha! Não havendo mais essas coisas aqui da terra, essas coisas que saturam a nossa mente. Tem coisa que não nos deixa às vezes dormir, não é, irmão? Lá não. Lá não tem enfermidade, ou não terá enfermidade. Lá não terá traição. Preocupação, será que vai ter lá? Também não. Cansaço físico. Cansaço físico, fadiga, não vai ter. Lá nós estaremos no deleite eterno. Pastor, mas fala aqui que nós serviremos. Nós serviremos porque o Senhor é digno de ser sempre servido. Nós seremos eternamente servos, como Ele será, como é e continuará sendo eternamente Senhor. Isso aí não muda, certo? Não tem servo que é Senhor, nesse sentido não. Senhor é um, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, certo? E quando a gente está chamando Jesus de Senhor, dá na mesma, né? Porque Ele e o Pai são um. Tanto é que fala aqui no versículo 13, de Apocalipse 22: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Quer dizer, o trono de Deus e do Cordeiro. Que maravilha! Irmãos, a gente caminhando lá pela cidade, tendo acesso à árvore da vida, numa dimensão que não dá para pregador nenhum explicar exatamente, mas nós sabemos que nós estaremos lá. As flores dessas pedras aqui, como por exemplo safira, berilo, podem ser até cores diferentes, não como nós temos aqui hoje. Então não quero me ater a isso para não errar, mas essas pedras estarão lá, o Senhor estará lá, e nós estaremos lá. Amém. Não importa de que forma vai brilhar, o que importa é que vai brilhar a luz do Senhor sobre nós para sempre, e nunca mais nós sofreremos os tormentos desta vida passageira. Lá nós viveremos no amor eterno, no deleite eterno. Lá nós não nos lembraremos mais das coisas desta vida, nem sequer haverá lembranças mais. Pastor, mas e segundo a linha de interpretação que prega que haverá lembrança lá sim? Se houver, essas lembranças não mais nos afetarão, porque nós estaremos num estado glorificado e eterno, não com esses sentimentos que nós temos aqui na terra. Nós não estaremos lá assim, por exemplo: ô Senhor, por que o meu irmão não veio para casa? Ficou por lá. Ô Senhor, por que fulano não veio? Por que o irmão tal não veio? Senhor, não, lá não vai ter isso não. Lá não é lugar disso. Lá é lugar de alegria eterna, gozo eterno, bem-estar eterno. E é lá que nós queremos. É por isso que nós estamos caminhando para lá. É pena que nem todos pensam assim quando a gente olha para o mundo evangélico. Tem pessoa que se prende muito às coisas aqui da terra e às vezes esquece do projeto que é infinitamente, incomparavelmente maior e melhor. Pode se comparar? Não. Então, não importa a dor que nós vamos sofrer, não importa o sofrimento que a gente vai passar, porque Jesus disse que nós passaríamos. Agora tem essa questão também: ninguém vai entrar lá se aqui não sofrer, porque o próprio Filho de Deus sofreu e ensinou para nós, e disse que nós sofreríamos também. Então, sem sofrimento, ninguém vai entrar. Tem que estar no Cordeiro, tem que estar vivendo na purificação do sangue do Cordeiro. Não adianta.
O que nós vimos aqui, uma outra coisa para encerrar, vou entrar aqui já, que é interessante. Aquele que acrescentar ou tirar alguma palavra do livro da profecia, a sua parte também será tirada da árvore da vida e da cidade santa. O irmão lembrou ali exatamente, versículo 19, ó. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Então quem que dá testemunho é o próprio Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Então, a brilhante estrela da manhã vem para buscar a sua noiva. A noiva. Quem é a noiva? a igreja. Só um versículo e já vou orar. Preste atenção aqui, ó. Verso 9 do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia. Nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro. E quem vai estar lá com ele? A esposa, a noiva. Lá não tem lugar para amante, lá é só noiva. Só casado vai entrar lá. A ideia é essa também. E esse novo Adão, ele não se deixa levar por sentimentos da antiga Eva também não. Exatamente. O novo Adão aqui, ele é absolutamente diferente do primeiro. Ele é absolutamente diferente. Ele só aceita a noiva fiel. Eita glória. Vira ali para nós, irmão. Vou chamar aqui à frente nosso amado evangelista Francisco, nosso amado irmão Gelson, né? Para que nós oremos aqui para o pão e para o vinho. Vai pegar nós 3 aqui, irmão, fazendo um favor. O amado evangelista vai estar consagrando os amados irmãos o pão e o vinho, e o nosso amado irmão Gelson vai estar aqui comigo também, intercedendo também. Por quê? São elementos físicos, não são? Mas a partir do momento que nós oramos e consagramos a Deus, passam a ser o quê? Elementos somente físicos, mas também espirituais, com efeito de salvação. Oramos. Pai querido e Pai amado, estamos aqui na tua presença, Senhor. Peço a ti, Senhor, essa tua unção, transformando esse pão e esse vinho que foi colhido pela mão humana, mas a partir do momento que toque o teu Espírito Santo aqui agora, esse pão transformará no teu corpo e esse vinho no teu sangue, porque nós necessitamos de ceiar contigo para nos fortalecer espiritualmente, Pai, porque nós dependemos exclusivamente de ti. Peço a ti humildemente, Pai, para que essa unção caia sobre esse pão e esse vinho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Então, irmãos, é só cada um que pegar aí, né? Já ir orando, não precisa de eu falar nada, né? Todos aqui são batizados, então não carece de esticar, né? Para a gente terminar também mais dentro do horário possível, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Aí não brinca não, hein? Aí é ligeiro. Vamos orar então, né? Pedir aos irmãos que, por favor, fiquem uma à minha direita e outra à minha esquerda. Senhor meu Deus, estamos aqui agora na nossa oração, na reflexão que nós fazemos com relação a tudo que nós fizemos ao Pai durante a semana. Deus, perdoa-nos dos pecados, por atos
meu Pai, palavras, pensamentos, ó Deus e Pai, que o Senhor possa estar nos perdoando com relação às nossas obras, ó Pai, que não agradaram ao Senhor. Ó Deus e Pai, confiamos na Tua misericórdia, confiamos, ó Pai, na Santa Ceia, que é um mandamento que foi ordenado por Jesus para nós praticarmos, ó Pai, e é um dia de verdade para nós, ó Deus e Pai, em que nós fazemos memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, onde Ele morreu pelos nossos pecados. Então, Senhor, é um momento que nós pedimos-te perdão de todos os nossos pecados, até mesmo, Pai, como é sempre falado, para que o inimigo não obtenha vantagem sobre nós, pela não confissão, porque se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai, em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então, ó Deus e Pai, que o Senhor possa estar recebendo a nossa oração, que a purificação do Pai de Cristo, como foi falado na mensagem, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade santa pelas portas. Ó Deus e Pai, essa lavagem é a purificação do sangue que está sobre nós agora. Ó Deus e Pai, ó Deus amado, Deus querido, toca-nos, ó Pai, agora, que o sangue esteja purificando-nos, ó Pai, dos nossos pecados, e que o ato, meu Pai, agora oficializado, venha confirmar essa purificação, com a qual somos purificados pelo sangue imaculado do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé, ele um pouquinho ao alto e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida. Senhor, por meio deste pão, eu confesso com meus lábios que Cristo morreu por nós. E esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo para o nosso perdão. Em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão. Quem já acabou de comer, erga só um pouquinho o cálice, de igual forma, diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e que o Senhor, meu Pai, o enviou para morrer por nós na cruz do Calvário, e verter seu sangue para a purificação das nossas vidas de todos os pecados. Senhor, por meio deste cálice de vinho, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja. Eu orou com fé pelo cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, para que não estendamos muito o culto, já é 9:05, é muito importante nós entendermos o que nós estamos fazendo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para si condenação. Isso é muito sério. Eu tenho uma preocupação, assim, com relação a algumas pessoas hoje no meio evangélico, de modo geral, que não se preocupam com ceia. Ah não, aquilo ali é símbolo, irmãos. O próprio Cristo ceiou e nos ordenou, e nos deu esse mandamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma celebração, não é uma celebração qualquer. Ah, se eu fizer bem, se eu não fizer bem. Não, é um mandamento, não é? E aquele que ceia com fé, salvo é. Amém? Faça assim, com as mãos em forma de concha. Senhor nosso Deus e Pai,
A todos abençoe com teu amor, com a graça do Filho, suave doce consolação divina do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento divino do Espírito Santo. Assim eu oro e a todos abençoe, em nome de Jesus, amém. E que as palmas vão a Deus. Não vai embora sem dar a paz do Senhor, porque está do seu lado, vai terminar de fazer comunhão. Deus te abençoe, Jesus, para sentar no Senhor.